Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, que o seu dia seja abençoado, que o Senhor ilumine sua casa, sua família, te dê alívio naquelas questões duras e difíceis, inspiração para o dia da apatia, do desânimo, te dê forças para a caminhada. Que esta palavra do dia possa encher o teu coração como já chegou ao meu como um bom depósito, e eu compartilho com muita alegria com você e com esta comunidade de fé, em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, inscreva-se, vamos juntos crescer e espalhar a bênção que é a palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em Atos, no capítulo 1, é um texto magnífico, escrito por Lucas. Ele está escrevendo para um líder da época chamado Teófilo, e Lucas está narrando tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. É assim que ele conta aqui no capítulo 1. Logo no versículo 8, aquela mensagem poderosa de derramar do Espírito Santo, uma promessa para que os seguidores de Jesus possam ser testemunhas de Jesus. E então eu quero chamar a tua atenção para o que acontece do versículo 9 e a seguir. No versículo 9 acontece a ascensão de Jesus. Esse para nós é um elemento de fé. Jesus encerrou seu ministério, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E aqui mesmo em Atos, Lucas conta que ele apareceu por 40 dias, dando muitas e incontestáveis provas de que ele estava vivo. Bom, para nós os que cremos é suficiente. Para esses discípulos não foi uma questão de fé, foi uma questão de experiência. Para nós é uma questão de fé. Nós confiamos nos testemunhos das Escrituras e destes primeiros seguidores de Jesus. Então o versículo 9 é o versículo da ascensão. E aqui acontece algo tremendo, que é uma boa aula e uma boa provocação para o meu e para o seu dia. Porque quando Jesus é assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que ele desaparece ali. Fisicamente ele não era mais acessível, ele desaparece entre as nuvens. É como, não sei se você teve essa experiência de acompanhar algum menino empinando pipa, né? E quando ele vai soltando linha e a pipa vai subindo, chega uma hora que você não consegue mais perceber. A olho nu não se enxerga de tão alta que está. Foi assim que Jesus desapareceu. E quando Jesus não está mais à vista dos discípulos, dos seguidores, torna-se muito difícil continuar, porque aquilo que havia sido ensinado agora precisa ser praticado, ou seja, viver pela fé e não pela vista, não por aquilo que é perceptível, que dá para tocar, que dá para apalpar. Pois é, o justo viverá pela fé, teologia do apóstolo Paulo lá em Romanos, que nasceu lá no profeta Abacuque, a mesma declaração: o justo viverá pela fé. E nós cometemos equívocos na nossa vida de fé, porque nós precisamos ver e queremos tocar, e a falta ou a escassez de experiências com Deus faz com que muitas pessoas desistam da sua caminhada. E não é razoável que seja assim, não é bíblico que seja assim. E se hoje você vive uma experiência de esfriamento, é necessário você voltar ao primeiro amor. Todos nós precisamos ter uma experiência com Deus, porque a experiência com a voz de Deus é o que nos coloca na caminhada e na jornada, mas não podemos parar aqui. No dia da adversidade, nós precisamos continuar lembrando desta experiência e seguirmos muito firmes. O apóstolo Pedro e os demais discípulos, nesse dia onde eles não conseguiram mais ver
no dia em que eles não conseguiram mais perceber Jesus de maneira física, então eles começaram a ter ideias do que fazer na vida de seguidor de Jesus quando não estamos mais vendo. E a primeira ideia foi uma ideia muito horrorosa do apóstolo Pedro. Ele teve a ideia de promover uma eleição e ele entendeu que um versículo lá do livro dos Salmos falava de um substituto do traidor, e então ele promoveu uma eleição para eleger o 12º apóstolo. Matias foi escolhido naquela eleição e claro que nunca mais apareceu na história bíblica, e era um bom sujeito, era uma testemunha ocular de Jesus desde os primeiros dias, mas não era chamado para ser um apóstolo da Igreja do Senhor. Isso nos faz perceber simplesmente que na nossa caminhada com Jesus, Ele vai nos dar experiências suficientes, mas haverá o dia em que nós não teremos experiências e teremos que continuar crendo simplesmente na palavra e naquilo que nós já experimentamos do Senhor. A minha oração por você, especialmente você que hoje não está vendo, não está percebendo, está talvez mergulhando numa crise de fé porque Deus não te atendeu do jeito que você queria, que você seja estimulado por esta palavra. Os discípulos, quando pararam de enxergar, também tomaram decisões equivocadas. A dica é que você continue buscando ao Senhor. Seja firme na palavra e fica firme na sua fé, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? E nesta oração vamos apresentar as nossas causas e juntos vamos crer no livramento, no milagre, na intervenção divina, nas nossas necessidades. Oremos. Pai querido, Pai de amor, eu quero apresentar agora, Senhor, os nossos ouvintes, esta comunidade de fé que tem crescido a cada dia, que tem expandido as suas fronteiras e alcançado pessoas. Deus, hoje nós recebemos uma palavra muito desafiadora e como seguidores do Mestre, seguidores do nosso Salvador, nosso grande Rei, nós clamamos que o Senhor não permita que nos percamos, Senhor, no dia em que a nossa visão estiver curta, no dia em que não percebermos a Tua ação, a Tua intervenção, no dia em que o Senhor nos contrariar. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor faça um milagre na vida das pessoas que estão crendo, que estão abraçando a causa. Senhor, que por meio desta mensagem, Senhor, chegue cura àquele que está doente, traga vista aos cegos, traga, Senhor, ó Deus, o levantar do abatido, traga, Senhor, milagre, Senhor, do Deus do impossível, porque é isso que nós estamos pregando, o Deus do impossível está conosco. Mesmo assim nós clamamos, Deus, que aquele que não está vivendo um bom dia, não está animado para crer, não está conseguindo orar, que o Senhor o ajude, estendendo a sua mão direita e puxando esta vida para cima, para fora da lama, para fora do problema, do embaraço. Abençoa, Senhor, nosso povo e guia-nos no caminho da Tua verdade. Que essa Tua bênção permaneça em nome de Jesus. Amém. E é isso aí. Um amém bem forte para um dia abençoado. Fica com Deus. Até amanhã e aquele forte abraço.